Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura didática, leitura de tarô didática, e essa semana eu vou pegar uma pergunta que eu já recebi há um tempo atrás, né? Então eu não fico pedindo toda semana para vocês perguntas, eu vou acumulando algumas que eu acho legal e vou já responder, né? Hoje eu peço desculpas, eu não estou com tanto tempo para elaborar isso, então eu tô com um dia corrido, então eu não peguei uma jogada específica, assim, que vou trabalhar essa jogada. Então eu vou voltar a uma jogada que é a jogada que eu falo que é a minha jogada, porque é uma jogada que eu aprendi com a minha irmã mais velha e que eu ensino no meu curso, né? E quando a minha irmã mais velha me ensinou essa jogada, né, quando eu era adolescente, eu senti que faltavam cartas nela, né? Então eu adicionei duas posições a mais nos meus 3 cursos de tarô que eu tenho, que é o tarô, o início da jornada, que é o curso introdutório, o curso de tarô mitológico e o curso de formação no tarô, teoria e imersão em prática. Eu ensino nesses 3 cursos essa minha jogada, né? E a pergunta dessa semana é de uma cliente, é de uma aluna, acho, né? Ela não se apresentou como aluna nem cliente, mas me segue no Instagram. Não vou revelar o nome dela, como sempre falo, eu gosto de preservar a identidade da pessoa, a não ser que a pessoa fale, não, diga meu nome, aí eu falo, né? E aí ela fez a pergunta, eu sou advogada, atuante por 16 anos, e de 2 anos pra cá decidi mudar de profissão. Ela não disse qual profissão, mas tudo bem, eu perguntaria qual profissão, só que na correria eu não perguntei, mas tudo bem. De 2 anos para cá decidi mudar de profissão. Tenho feito muitos cursos para me reencontrar. Então ela já colocou duas, olha só que interessante, ela já colocou 2 necessidades aí. Ela está vendo uma questão de mudança de área profissional e de se reencontrar. Então dá para entender que ela está buscando as 2 coisas em um movimento só. Então uma reorganização profissional com o intuito de se reencontrar ou se reencontrando numa outra atuação profissional. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. É comum o tarólogo, ou a pessoa que está trabalhando com isso, receber perguntas, não é repetidas, mas de temáticas repetidas. Então semana passada já teve uma reorganização profissional. Faz parte do meu jeito, da minha forma de trabalhar, eu atrair muitas pessoas que têm essa necessidade. Com você vai ser diferente, ou pode ser igual, pode ser diferente, né? Então vamos lá, eu sou advogado por 16 anos, de 2 anos para cá. Decidi mudar de profissão, tenho feito muitos cursos para me reencontrar. É a pergunta dela, vou conseguir reencontrar minha energia de criatividade e uma nova forma de viver na área profissional? Basicamente, o que eu entendi dessa pergunta é que ela está tentando se reencontrar, sendo feliz numa nova atividade profissional, e ela está querendo saber o que o tarô tem a dizer para ela sobre esse assunto, e dela, o que essa nova área profissional tem de coisas para oferecer a ela, né? E nessa jogada eu vou usar um tarô que eu usei há um tempo atrás, que é um tarô de Druidcraft Tarô, que é o tarô de um druida chamado Philip Cargron, que eu gosto muito, que ele foi por muitos anos presidente da Ordem de Druidas, Ovates e Bardos, né, mundial. E eu gosto muito desse tarô. E vamos lá, deixa eu ler o nome dela, né? Data de nascimento dela. Se ela fosse minha cliente, se ela fosse fazer atendimento comigo, eu ia pedir também a cidade que ela nasceu, porque eu sou astrólogo, então eu gosto de fazer a jogada de tarô com o mapa natal da pessoa do lado. Então você pode, por exemplo, se você é numerólogo, você pode fazer a leitura do tarô já sabendo a questão do nome dela e tal, sobre o seu conhecimento de numerologia, né? Então você pode adicionar conhecimentos que você já tem para melhorar e aprofundar a consulta do tarô. Então, o que o tarô tem a dizer para ela sobre esse movimento dela se reencontrar, a sua energia, a sua criatividade nessa nova área de viver e nessa nova área profissional. Então eu tô aqui, desculpa, não tô mostrando aqui na câmera, mas estou embaralhando aqui. Esse tarô, ele é grande, né? Então é mais difícil embaralhar ele. Como essas cartas que caíram na mesa não tiveram a face para cima, eu desconsiderei. Às vezes cai uma carta com a face para cima e você olha, e aí você decide se você vai considerar ela na jogada ou não. Então vamos lá. Eu costumo cortar em 3, como sempre digo. E aqui vai ser um pouco complicado, porque as cartas, por mais que eu ame esse tarô, ele tem um problema que as cartas são muito grandes. Então vamos lá. Posição 1, e essa é a posição que eu adicionei, a posição cruzada. Aqui é a resposta da pergunta. Carta de passado, presente, tem carta de recomendação de condução, tendência futura e carta-chave. Vamos lá. Eu sei que aqui tá reflexo, mas se precisar eu mostro aqui para vocês observarem. Então,
4 de copas, ela tá meio triste, então muito provavelmente ela tá desgostosa com o que tá acontecendo no trabalho dela, na vida profissional dela, e até na vida pessoal, porque ela tá querendo se reencontrar, né? E aqui uma rainha de ouros, ela tá ou seja, provavelmente ela conhece uma mulher que tem esse arquétipo da rainha de ouros, que é o feminino, que aceita, que merece, que sabe que merece, né? E ela pode se espelhar nessa pessoa, provavelmente uma mulher, mas não necessariamente. Mas se ela não conhece alguém, é o momento dela despertar isso nela. Então, como é uma carta que envolveria interferências, como é uma pessoa, não é uma carta de uma rainha, não necessariamente é uma interferência, mas alguém que pode ajudar ou alguém a qual ela se espelha para desenvolver nela essas qualidades, né? Agora aqui a resposta da pergunta, né, o ambiente da resposta da pergunta, os the lovers, né, os amantes, os enamorados, o 3 de ouros e o 5 de espadas, né? Então vamos olhar aqui. Os amantes, né, a escolha do coração. Então ela está indo para um caminho onde é saudável para ela escolher e ela gosta do que ela está querendo fazer. Isso já é um ótimo sinal. Aí tem o 3 de ouros que mostra que existe, ou ela está trabalhando, mesmo que ela não goste mais muito do que ela trabalha, ainda está tendo trabalho, ou já existe oportunidades ela já começar a montar isso, né? E aqui o 5 de espadas eu vejo assim, é um ambiente onde existem outras pessoas nesse meio tempo e existe uma competição. Existe aí concorrências, pessoas que querem, às vezes pessoas mal intencionadas, a gente não pode pegar o 5 de espadas e já colocar como, não, existem ladrões, existem pessoas mal intencionadas, não. É a competição e algumas pessoas se dando bem, outras pessoas se dando mal. Assim é a vida em vários ambientes, né? Tem pessoas que são mais bem-sucedidas do que outros, dentro de aspectos do que é bem-sucedido, né? Então, na sua percepção, você pode conseguir ver que algumas pessoas são mais bem-sucedidas que outras, né? É normal, é a competição, né? E a carta da resposta principal, existe aqui o 2 de paus, que é uma carta de vislumbre, né? Então, assim, a resposta principal da pergunta não está dizendo que vai rolar dinheiro e sucesso e prosperidade, mas também não está dizendo que vai rolar fracasso. A carta do 2 de paus é a carta de visualizar, o desenho, a arte do tarô não está representando muito bem o que essa carta representa, porque mostra que é o momento de você visualizar aquilo que você quer fazer, você sentir, se ver fazendo, e se você gosta do que você vê, quando você se vê fazendo aquilo, né? Então é uma carta de você visualizar, planejar, sentir e perceber se esse é o caminho para você, né? Eu acredito que se você está fazendo vários cursos, provavelmente esses cursos têm coisas em comum, né? São correlacionados. E se você está fazendo esses cursos, provavelmente você gosta do que você está estudando. Não faria muito sentido você fazer cursos do que você não gosta. Então a carta do 2 de paus, apesar de ter esse aspecto meio ainda incipiente, né? Meio insosso, ele tem esse aspecto positivo do tipo, eu gosto do que eu estou vendo, eu gosto do que eu estou fazendo. Então é uma carta de você planejar, de você projetar e querer realizar isso. Então é uma carta mais positiva do que negativa. Eu vejo como você pegar entusiasmo por aquilo que você quer fazer. Então está até o momento sendo muito positivo a jogada de tarô para a sua ideia de mudança e de se reencontrar e de obter sucesso. Mas é o início da jornada, né? Na carta do passado existe High Priest, né? O 5, então é o Hierofante, né? O Hierofante. Você estava querendo se reencontrar, uma coisa mais filosófica, mais espiritual, de ver o sentido das coisas, né? 4 de espadas, você está no momento agora parada, pensando, olha que interessante a reflexão desse cara, ele está refletindo, pensando o que ele quer, o que é importante para ele. Então, e tem tudo a ver com essa carta aqui, ó, de projetar coisa. Então é o momento de você sentir mesmo, né? De você sentir, pensar, meditar, refletir sobre o trajeto que você tem que fazer. Acredito também que é o momento de você poupar energia, porque não se desgastar muito, se cuidar o máximo possível e ter mais tempo de silêncio e quietude para suas ideias encaixarem, para facilitar esse processo de projeção. Carta de recomendação, existe o louco. Opa! Legal isso, meu. A carta do louco, na carta da recomendação, vamos botar o louco pertinho para você ver. Olha, o louco é uma carta muito boa para cair naquela posição, na carta de recomendação, que como é uma carta de recomendação de cabeça,
simplesmente está falando, vai e faz, é isso mesmo. Começa, o louco significa o primeiro passo. Que o louco, na verdade, não significa dar o primeiro passo, ele significa que o primeiro passo está sendo dado. Tanto que todas as cartas do louco têm a presença do abismo, ele caindo no abismo, ele pulando do abismo. Eu gosto muito do tarô do louco, do tarô mitológico, porque Dionísio, na carta do louco, já está pulando, ele já está com a perna mais para frente do abismo. O restante, a maioria dos outros tarôs, eles ainda estão caminhando, mas na verdade a carta do louco você já está dando passo, não há mais como voltar atrás, não há mais como você ter satisfação sendo advogada pelo que você está mostrando aqui. Então, assim, é um momento bacana, bicho, de você começar, né? Vamos ver a tendência futura aqui. Antes de eu ler essa carta, vocês estão reparando que dessa vez eu estou fazendo diferente, né? Nas outras jogadas que eu usei essa jogada, eu abri tudo e fui olhando, né? Abri tudo e olhei, pensei, isso aqui. Nessa jogada eu tô fazendo diferente, vocês estão vendo que eu tô abrindo e tô falando, tô abrindo e tô falando, tô abrindo e tô falando. Então, para vocês estudantes, ou tanto estudantes dos meus cursos ou curiosos, essa é uma outra forma de ler. É a mesma jogada, mas numa cadência diferente de ler. É ir abrindo e interpretando, ir abrindo e interpretando. Isso muitas pessoas que estão no começo do tarot faz e ajuda bastante, tá? Então vamos lá, abrindo aqui, a carta da tendência futura é a justiça, e agora eu tô ansioso, já vamos abrir a carta do ensinamento principal, 5 de paus. Beleza, vamos lá. O 5 de paus eu vou falar depois, vamos falar na ordem. A carta da justiça, numa questão de tendência futura, ela não é nem boa nem ruim, mas ela é mais boa do que o ruim ao meu ver, porque a carta da justiça, ela traz uma clareza de pensamento, de razão, de formas de agir, de uma maneira equilibrada. E é interessante porque a carta do presente é a carta da meditação, do esclarecimento de pensamento, e essa é uma das poucas cartas de paus, de espadas que eu gosto. Eu gosto do 4 e gosto do 6. Então ter caído o 4 de espadas para ela dar uma parada, dar uma preservada, tende a ser positivo para a cabeça dela e ficar em ordem para saber o que fazer, né, com a carreira dela e conduzir de maneira equilibrada. E não só conduzir de maneira equilibrada, mas como o ideal dela, do trabalho novo dela, representa algo importante para ela. Mas a carta da justiça também envolve parcimônia. Não precisa largar tudo que você já fez e começar algo novo. Você pode fazer uma mudança equilibrada, uma mudança saudável financeiramente para você não se colocar em situação de risco. Então essa é uma carta de equilíbrio na condução da situação. Vejo aqui na carta, a carta-chave, ela não é a carta da consequência, mas é a carta do ensino principal que está por trás dessa jogada. E o ensino principal é o 5 de paus, que são os desafios materiais, é a competição também, esse galo preto, geralmente o preto ele está relacionado à matéria. O galo, apesar de ser uma ave, ela é uma ave terrestre, então ele está com os pés ciscando a terra. Então representa as questões da matéria, é a competição na matéria. Só que não é só uma competição, são os desafios da matéria. Então quais são os desafios da matéria para alguém que está começando uma área profissional nova? Basicamente, saber qual é o seu discurso profissional, desenvolver o seu discurso profissional, isso vem com a prática, como dar os primeiros passos, né? Vamos supor, se você está fazendo um curso de tarô, por exemplo, você tem que começar a atender pessoas do seu meio social, amigos, parentes de graça, e pedindo para eles depois irem, para você pegar segurança e para depois ir divulgando para vocês. Outra coisa é criar a coisa prática, desafio prático, criar uma carteira de clientes, desafio prático, saber como cobrar, desafio prático, como você divulga o seu trabalho, né? Desafio prático, como você organiza a sua agenda, o seu horário. Então, apesar de ser uma carta visualmente desagradável, né? Briga e tal, mas não é uma carta de peleja, é uma carta de desafios práticos. Desafios práticos só se pega com a experiência. Mas, no geral, a jogada é positiva. A ideia de você direcionar seus esforços para algo vai te fazer bem, porque o 2 de paus tem o envolvimento das emoções também, apesar de ser do naipe de paus. E a sua mente tende a entrar mais em ordem, porque eu sentia que você estava confusa antes. Sinto que devia ter um questionamento de onde a sua vida está indo, para onde ela está indo, se está valendo a pena. Então, se estava tendo esse questionamento, que é uma intuição minha, não estou dizendo, bati no microfone, não estou dizendo o que aconteceu,
Mas acredito que estava acontecendo, isso está acontecendo, muito provavelmente esse movimento é um movimento muito saudável para você, mas que precisa ser construído. E precisa ser construído com paciência, com amor, com carinho, com dedicação, com cultivo. Certo? Então espero vocês, alunos, que tenham gostado dessa leitura, espero você, cliente ou seguidora ou aluna, tenha gostado, que tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar o que vocês estão achando. Lembre-se que vocês podem me mandar perguntas, nome, data de nascimento e a pergunta no direct para mim no Instagram, _Anselmo. E é isso aí, assine o canal, compartilhe com as pessoas que acham que essa informação vai ser relevante e a gente encerra esse vídeo por aqui e se vê no próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.